eu tenho muita gratidão pelo meu trabalho, mas eu odeio acordar cedo. Eu sou muito agradecida pela ajuda que o meu pai me dá, mas bem que ele poderia falar mais baixo. Ele chega na minha casa, faz minha bagunça. Eu sou muito agradecida pelo meu marido, mas é um saco a bagunça que ele faz. Será que você realmente é agradecida? Será que você realmente consegue sentir gratidão por essas coisas que você costuma falar e depois traz um mas? Esse mas, geralmente, ele diz, né? Ele contradiz o que a gente falou antes. Então é muito comum a gente compartilhar algo que a gente se sente agradecido, né? Que a gente diz que tem gratidão e colocar um porém ali, né? Trazer um mas e aí coloca algo que destoa, né? Daquilo que a gente se sente agradecida. E aí, ao longo, né, da minha jornada de autoconhecimento, de estudo e de observação também das pessoas que eu tive a oportunidade de trocar e falar sobre isso, eu cheguei à conclusão de que quando a gente tem esse mais é porque no fundo, a gente não se sente tão agradecido assim. E aí você pode achar isso até um tanto radical, mas se você já estiver nessa jornada de autoconhecimento, eu te convido a fazer assim essa análise mais profunda, sabe, de uma forma mais cuidadosa, para você perceber se realmente existe esse agradecimento. Por que eu falo isso? E em observação às coisas que eu vivencio, né? Então, existem algumas coisas na vida da gente que se apresentam ali coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, um filho, né? Um filho é uma bênção, uma vida ali que você gerou, que você colocou no mundo. Mas ele traz ali a parte burocrática da coisa, a parte trabalhosa da coisa. E aí você pode olhar para o seu filho e dizer, caramba, eu sou muito agradecida por essa criança, né? Mas o trabalho que dá, o gasto que dá, né? O comportamento que muitas vezes é desafiador. Só que assim, no meu entendimento do que é realmente estar agradecido, realmente sentir gratidão por algo, é justamente esse lugar de que mesmo que a situação apresente coisas ali divergentes, coisas desafiadoras, ainda assim você só consegue ser agradecida. Você não consegue olhar para aquelas coisas como algo que desabone os benefícios que te traz. O ser humano ele tem uma tendência muito grande a dar foco às coisas que são negativas, né? As coisas que estão numa energia mais densa, mais pesada, né? E o exemplo disso é por você imaginar assim, numa situação de alguém fazendo uma ação solidária entregando sopão. Dificilmente vão juntar curiosos ali para ficar olhando ou até para oferecer ajuda. Agora, faz uma confusão para tu ver. Começa a elevar o tom da tua voz e observa a quantidade de gente que vai colocar a cabeça para fora da janela, ou que vai sair mesmo, vai chegar lá, que vai perguntar o que foi, que vai ficar, ó, de olho para entender qual é, né, o BO que está rolando ali, né? Então a gente tem essa tendência. Então, nas nossas situações do cotidiano, do dia a dia, a gente tem essa mania mesmo, né? Ah, eu sou muito agradecida pelo meu trabalho, porque é de lá que eu tiro o meu dinheiro para pagar minhas contas. Mas, pô, ter que encarar aquele chefe, esse horário, essa burocracia, isso e aquilo. Então, você acaba que, tipo, se vendo na obrigação muitas vezes de se sentir agradecido, de se sentir grata, porque no fundo, de verdade, você não sente. Mas você vê que socialmente isso é inadmissível. Como assim eu vou reclamar do meu emprego que eu tenho enquanto tanta gente quer ter um e não tem? Como assim eu vou reclamar da comida que eu tenho para comer se tem tanta gente passando fome? Então a gente meio que se vê na obrigação, não é algo que vem verdadeiramente, genuinamente de dentro, né? A gente se vê na obrigação de se sentir agradecido. Então isso não é genuíno, não é verdadeiro, pelo menos não completamente. Você se vê naquele papel de, opa, eu preciso ser agradecido por isso porque isso me traz coisas boas, sim. Mas isso não é completo, isso não é 100%, né? Muitas vezes você realmente nem consegue ser agradecido, mas você fala aquilo para sair bonita na foto. E eu falo isso por mim.
por minha experiência, por já ter me sentido nesse lugar, né? E foi muito delicado para mim perceber isso, de olhar assim, caramba, como eu sou ingrata. Aí eu lembro logo de quem? De Latino, né? Renata ingrata. E eu escutei isso de muitas pessoas, né? De como eu era ingrata. E de fato, né? E muitas vezes porque eu verbalizava mesmo, assim, que eu não conseguia nem fingir que era agradecida, sabe? E num lugar de vitimismo, né, onde eu ficava responsabilizando as pessoas pelos meus fracassos, isso era ainda pior. Então hoje eu costumo buscar encontrar esse lugar onde eu olho para, sei lá, uma relação, onde eu conheço uma pessoa que não dá certo, né, seja lá por qual motivo, mas que eu consigo encontrar esse local dentro de mim, né, de ser realmente agradecida, de me sentir grata por esse encontro, porque diante daquele encontro eu aprendi sobre tal coisa, eu tive a oportunidade de conhecer tal lugar, eu tive uma experiência diferente, né? Aquilo me levou a conhecer outras pessoas. E aí aquela parte ruim, aquela parte negativa, ela já não tem espaço. E aí eu consigo só me sentir agradecida, sem o mas, né? Então a minha visão a respeito do que é gratidão, do que é ser agradecido é isso. É quando você consegue olhar para aquilo e só se sentir agradecida, não vem esse porém, sabe? Não tem nada contra aquela situação, porque até essas coisas que são divergentes, até essas coisas que não atenderam a minha expectativa daquela situação, daquela pessoa, daquele lugar, elas atenderam a uma coisa maior. Eu entendi a função, o serviço daquilo, sabe? Eu entendi aquele movimento, o que ele trouxe para minha vida, a importância daquilo para aquele momento em si ou para momentos posteriores, né? Quantas vezes a gente, sei lá, vai para uma festa super animada, cheia de expectativa, chega lá, a festa é um horror, mas lá você conheceu alguém, uma amiga, fez uma amizade, até um network mesmo, sei lá, vai saber, né? Existem tantas situações que quando a gente vai contando aí, que vai montando as pecinhas, a gente vê, caramba, realmente isso tinha que dar errado, né? Isso tinha que sair fora daquilo que eu planejei para que tal coisa se concretizasse lá na frente, né? Para que tal coisa saísse da forma que precisava sair. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou adorar ler os comentários de vocês a respeito de como vocês percebem essa gratidão, se vocês já tinham parado para pensar dessa forma, se existe alguma coisa que vocês conseguem ser apenas agradecidos, né? Sem pensar no mas, sem pensar no porém, sem colocar ali, né, alguma coisa que contrapõe a parte boa daquilo que você consegue perceber. Gratidão.